Olá, boa noite. Mais um Plano Detalhe começando aqui no Portal do Zecato, na nossa noite livre, sempre nas quartas-feiras às 7 horas, uma conversa ao vivo sobre cinema, produção cultural. E esse mês está intenso, com convidados muito especiais. Eu fico bem feliz de receber hoje a Cléo Rosa para conversar com a gente sobre direção de arte. Então, chega mais, Cléo. Oi, boa noite. Primeiro quero Oi. agradecer ao espaço, né, ao convite. Fico muito feliz e muito honrada de estar aqui. E pelo espaço também, né, de escuta e tudo mais. Bem. Imagina, que massa, Cléo. Era para a gente estava pensando aqui, eu que te agradeço pelo teu tempo, tua disponibilidade, estou super animada, porque é muito trabalho, né? São aí mais de 10 anos, pelo que eu estou entendendo da tua pesquisa, né? Então tem uma fartura de imagens e trabalhos para a gente revisitar. Acho que um diferencial da nossa conversa hoje vai ser poder, inclusive, mostrar, né, mais imagens. É muito bom quando vocês trazem, assim, então vamos aproveitar. E apresentando, né, para quem ainda não conhece, para quem está desavisadíssimo, um pouquinho mais do teu trabalho, vou te apresentar um pouquinho então, né? Cléo, você é formada então, né, em cinema pela UFSC, aqui, né, na Federal de Santa Catarina, em Floripa, e pesquisa relações entre artes visuais, direção de arte e o cinema negro contemporâneo, né, com foco nesse fazer sensível e construir memórias através da materialidade das imagens, né? Afinal, direção de arte está aí falando sobre essa narrativa com imagens, que a gente quer saber mais sobre. Desde 2016, né, no departamento de arte, tanto no cinema quanto na publicidade, e está integrando em mais de 40 produções, 15 delas como diretora de arte, nessa função específica, né, bastante coisa. A gente pode ver alguns dos cartazes, dos trabalhos que você vem fazendo aqui, circulando, para quem estiver assistindo pelo YouTube, aproveita para ver também, né, além de ouvir a nossa conversa. E é integrante também, né, do Olho Negro, o primeiro coletivo negro de audiovisual de Santa Catarina, e é diretora do ABC, né, um curta-metragem de 2023, premiado e super exibido internacionalmente, foi para Cuba, rodou bastante, com a tua direção também, né, Cléo? Inclusive, estava lembrando que era até para a gente ter se encontrado exatamente ano passado, nesse período, né, quando o teu filme foi convidado para fazer parte de um festival que eu produzia, lá no Ribeirão, e que bom Sim, que eu... sim, Lanterna Mágica, né? Acho que era. Então, um ano Sim. depois, vou botar a nossa conversa em dia. Sim. Viu, Ah, Cléo? então, Desculpa. pode, pode falar, Eu pode falar. nosso papo, vendo esses cartazes lindos, assim, para já dar uma ideia de quais são os filmes que você participou, né? Alguns deles a gente já falou por aqui, que tiveram direção de arte tua, né? Vamos comentar um pouquinho. Mas eu queria começar te perguntando, assim, como que tu chegou na direção de arte? Como que tu escolheu essa área? E se tu quiser explicar um pouquinho, assim, para quem nunca ouviu falar, do que se trata exatamente essa função, né? Uhum, uhum. É, eu comecei a estudar cinema em 2014, né, na UFSC, e eu sempre tive eu não conhecia exatamente a função de direção de arte, e no curso a gente não falava muito sobre também, mas eu tinha um apreço para o que formava a imagem, né, em tela, figurino, essas coisas. E aí eu fui descobrindo um pouco que sozinha, assim, o que que era aquilo e como que se fazia aquilo, né. Porque naquela época, no curso, não tinha uma disciplina de direção de arte. Se eu não tenho certeza se ainda tem ou não, mas quando eu saí, quando eu me formei, ainda não tinha. Então fui muito indo, nas beiradas, assim, né. Em 2016, eu tive a oportunidade de fazer uma assistência de figurino numa série para a Loli, fui assistente da Loli, que já esteve aqui no programa também, né. Foi a primeiro trabalho em set profissional que eu tive, foi lá em 2016. E aí, ali, eu fui indo aos poucos e indo buscando esse caminho, né. Claro que surgisse de trabalho eu não ia negar, se fosse em produção e coisas assim, não ia negar, mas ia sempre buscando esse caminho.
Em 2017, tive a sorte também de fazer assistência de arte daí para uma outra série, Submersos, que é da Plural Filmes também. Lá eu fui assistente de arte do Leandro Lunelli, aprendi muito com o Lê, assim, acho que foi meu primeiro professor, assim, técnico da direção de arte, assim mesmo. Fui observando ele e aprendi bastante, assim. E aí, de 2017 para frente, fui indo conseguindo espaço, assim, né? Fazendo assistência de arte, assistência de figurino também, produção de objetos, depois assistência, sempre assim, né? E aí, somando isso, essa soma, assim, de 40 produções, quando a gente fala, parece muito, mas são bastante anos, assim, também, né? E aí, nessa soma, a gente tem publicidade também, coisas assim. E aí, quando eu fui ver essa quantidade, eu fiquei surpresa, assim. Eu falei, nossa, até que, até que é algo, né? Que é meio... É um lugar que, para mim, assim, que tem a trajetória que tem, que vem de onde eu vim, às vezes é um pouco difícil se colocar como, né? Se colocar como diretora de arte, se colocar enquanto artista, se assumir, né, como tal. A gente nunca é um pouco difícil se ver nesse lugar por não ter um imaginário já historicamente já como que eu posso explicar? Por não Uma ver visão. pessoas como eu lá na frente assim tão fácil, né? Então é algo que hoje ainda é um pouco difícil assim assumir. Tipo, sou diretora de arte. Me parece que falta, assim, sabe, um pouco, mesmo sendo. Isso eu discuto, né, em conversas no coletivo e tudo mais. E aí, onde é que eu estava? 2017, tudo mais, Submersos, enfim, aí fui criando essa trajetória, fui estudando sozinha também, né, com o que eu encontrava. Eu acho que a gente tem também pouco material sobre direção de arte no Brasil, assim, para a gente poder estudar. Então tem que ir bastante atrás, assim, para tu conseguir se formar com essa. Profissional, né, Cléo? É, é. Não é tipo como, sei lá, fotografia, né? Que tu entra no curso e vai ter todo um direcionamento para ali. E aí isso a gente também reflete no próprio cenário profissional, assim, né? A gente não tem o devido valor, o reconhecimento do nosso trabalho, assim, muitas vezes, né? Às vezes é visto como decoraçãozinha ali, uma coisa qualquer, não com o potencial político que tem e com a grandeza que tem, né, que é a direção de arte. Claro, está mudando atualmente, né, cenários todos, tudo está mudando dentro do cinema no Brasil, assim, tá, tá ficando mais tranquilo, né, isso em relação a várias outras questões, mas é um lugar ainda que é pouco reconhecido, assim, eu acho, né, a direção de arte, pela grandeza, pela tamanha grandiosidade que é o trabalho, né, da direção de arte. Guarda-chuva, né, Cléo? Então, você comentou, por exemplo, de ter passado por construção de objetos, de cenografia com o Leandro, que vem do teatro, né? Meu veterano, inclusive, que tem muito essa mão na massa de construir. Mas a direção de arte, como você está explicando, né? Agora você está coordenando equipes, né? Nesse momento que vão ter figurinista, cenógrafo. Dependendo do tamanho da produção, você vai também fazer cenografia, mas não necessariamente. Às vezes a direção que está super juntinha ali com a fotografia, né? Afinal, está narrando com as imagens. Então, talvez você possa contar um pouco sobre isso, sobre essa função da direção, como essa coordenação dessa equipe inteira, que geralmente são as maiores equipes numa produção, inclusive, né? Porque engloba todas essas decisões de imagem, entra na pré, entra no roteiro, que coordena o orçamento também, né, Guria? Então, é muita, eu acho, essa habilidade da direção mesmo, né? É muita coisa, né? São muitas pessoas, assim, né?
E eu acho que é um lugar de muita escuta, assim, né? Porque a direção de arte depende dessa equipe toda, né? Também não é só uma cabeça pensante. Tudo que cada pessoa ali vai moldar uma parte do que a gente está vendo em tela, né? Se não fosse tal e tal pessoa, talvez fosse de um outro jeito, com certeza seria um outro objeto que estaria ali, talvez um outro tom de cor, uma outra textura que estaria ali. Isso não só pela pessoa diretora de arte, mas sim pela equipe toda que compõe, né? É uma, é uma importância muito grande, assim, e muitas vezes a gente precisa de pessoas que estejam juntos 100%, assim, né? Que queiram pegar juntos, porque geralmente é uma equipe mais enxuta, né, por conta dos orçamentos e tudo mais, tratando de cinema independente mesmo, então é muito sem querer romantizar, mas é muito amor, sempre, porque é muito trabalho, é muita coisa. Então eu acho que se não tivesse tamanho amor pelo que a gente faz, de novo, sem romantizar, a gente não ia conseguir subir cenários e virar noite, fazer toda a loucura que a gente faz para criar imagem ali em tela, né? Então, as equipes de direção de arte são grandiosas demais, assim, e geniais, né? Tipo, tanto desde da pessoa assistente de arte, que é essencial, até o contra-regra, cenógrafo, figurinista, enfim, produtor de objetos, cada um com uma importância gigante, assim, que se não tivesse, não sairia, sabe? E, enfim, são eles que são responsáveis por criar aqui e agora o que foi pensado antes, né? Enfim, se não tivesse um produtor de objetos, eu não ia poder estar criando no computador e fazendo coisa, ia ter que estar na rua, indo atrás das coisas, enfim, em conjunto, assim, é uma criação muito em conjunto. A gente está vendo algumas imagens, né, de bastidores que a Cléo compartilhou com a gente desses trabalhos e também das equipes, né, para a gente ver os rostinhos que fazem parte, né, alguns a gente já conhece um pouco, assim. Inclusive, queria comentar, né, Cléo, para atualizar para quem está acompanhando a gente, dois trabalhos, inclusive, que a gente está vendo bastante agora, que são super recentes. Tu está num momento muito fértil de ver os trabalhos saindo, né, dessas últimas produções, estreando agora. Então, vou pontuar, né, que, por exemplo, primeiro que a gente comentou, né, Os Quatro dos Passos, que tem, né, direção da Beatriz Silva e do Yasser Socarrás, que esteve conversando com a gente aqui, da Filme de Apartamento, que tá para vir por aí, né, o primeiro longa da Filme de Apartamento que você fez a direção de arte, e estamos doidos para assistir. Yasser contou um pouquinho sobre. E também o filme da Márcia, né, o livro Restantes, eu fiz até aqui, ó, um efeito prático no nosso, Ah. trouxe do filme da Márcia, da Plural Filmes, que também tem tua direção de arte. Trabalhamos com efeitos práticos aqui. E queria te perguntar, Cléo, sobre esse filme, né, o Livros, que eu já pude assistir. Teve a estreia, dia 11 de dezembro vai ter a estreia em todos os cinemas. Como que foi a construção desse antes e depois, né? A gente tem algumas imagens aqui que o Raul vai trazer pra gente, de antes e depois, porque teve bastante construção de locação, né? Um filme gravado aqui, na Barra da Lagoa. Como que foi essa experiência? Foi. Bom, primeiro, Livros Restantes é muito importante, assim, para mim, porque ele me atravessa de uma forma pessoal, assim, né? Eu sou da Barra, então toda. Foi muito. Como que eu posso dizer? Uma outra palavra para algo colossal e grandioso demais, assim, eu, enfim, eu estava lidando com memórias minhas também, né? Tudo que a gente tentava trazer ali em textura, em cor, em objetos, essa coisa que a gente diz, né, que a direção de arte traduz o invisível e torna visível,
era algo que fazia parte da minha construção enquanto pessoa também, a minha memória enquanto pessoa também, né, estava tudo ali. Então foi algo que maior e diferente de qualquer outra construção de uma outra narrativa, porque aquilo ali já estava, era uma memória interna minha, né. E, enfim, e a gente construiu muitas das locações, né, a gente teve que fazer tudo lá, então não dava para partir para o que fosse mais fácil, tipo, um restaurante, vamos direto para um restaurante que já está pronto, ou, enfim, uma casa que tem um escritório do lado. Enfim, a gente recriou, assim. Por exemplo, o restaurante era uma casa na beira do canal, e ele era uma casa aberta, assim, né, sem divisória, só com 2 divisórias simples. E ali aí que a gente tá vendo é o escritório, né, que era um lugar de churrasqueira, e a gente transformou no escritório da Ana Catarina. Aí aqui em cima depois tinha uns livros e tal. Aqui é a fachada do restaurante, que a gente fez uma pintura de arte, assim, na frente, depois a gente colocou cadeiras e tudo mais, dentro é a casa. E aí na parte, assim, do lado, aqui na casa, né, onde era a cozinha e não tinha essa divisão, a gente subiu uma parede, uma estrutura, Pacheco, né, nosso cenotécnico, e também contra-regra, fez esse trabalho primoroso, assim, genial. Em 2 dias ele conseguiu subir isso e fazer a estrutura, a gente desenhou juntos ali tudo na fé e deu muito certo, assim. Aí a gente transformou ali também ainda Bem agora temático, voltando. grande. E aí a gente transformou a cozinha da dona da casa, a gente tirou algumas coisas que davam essa característica de cozinha de casa e transformou numa cozinha mais industrial, né? Colocou azulejo de cozinha industrial, todo branco, assim. Trouxe os objetos, os móveis todos, o fogão industrial, a mesa e tal, para dar esse ar, assim. E aí também, depois, trouxe a textura de vida, né? Nessa própria parede, a gente colocou gordura, lixou e tudo mais, para ter essa Tempo, né? vivência, né? Senão, se tivesse ali todo branquinho, todo novinho, não ia carregar essa história de tempo ali, né? E aí, acho que o restaurante, eu acredito que foi o mais complexo, assim. Depois a gente teve o escritório dela, né, que a gente, até chegar na ideia de tampar a churrasqueira, transformar num nicho, colocar livros e tudo mais, foi um penso ali, né, como que a gente vai transformar isso aqui no escritório? E aí deu certo, assim, e foi muito bom, porque ali tinha uma árvore, né, dentro da própria casinha. Essa árvore, ela também era cercada por um vidro, assim, a gente tirou o vidro para ela ficar mais orgânica ali no meio da casa, e trouxe folhas, assim, de fora para ficar uma coisa mais orgânica, assim mesmo, e menos com cara de lugar, churrasqueira, espaço de recreação, assim. E, e aí a gente tem a casa também da mãe, né, da Ana Catarina, onde muito dos objetos que tem ali vem de uma memória afetiva minha também, que vem de referências das minhas tias, da minha avó, essa coisa da casa, né, cheia de bibelozinho e coisas assim, com a renda de bilro sempre ali do lado. É uma coisa que tá na minha memória, que tá nas fotografias e tá também numa memória de uma história oral que eu sempre ouvi, assim, desde quando sou criança, né? Senta numa mesa para tomar café e as tias começam a conversar e nessas conversas elas trazem muito detalhe, né, das coisas, tipo, que eu tava com uma saia bordô e não sei o quê, e a avó falou e tinha aquele bibelô e tã-nã-nã. Essa história oral, ela traz muita textura e muita
muita imaginário, assim mesmo, né, pra gente construir. Então, foi um processo que eu revisitei muito a minha memória pessoal interna, e muito do que eu tinha já guardado, assim, né, de fotografias e tudo mais, e coisa que vinha de dentro de mim mesmo, assim, né. A gente trabalhou muito com as cores, porque na Barra tem muita cor, assim. As casas todas têm cor e elas são todas meio empilhadas e pode parecer uma poluição visual, mas ao mesmo tempo é bonito, assim, né. Que Tem muito verde. Oi? a casa da personagem que faz a Vandeca, né, que é a mãe da personagem da Denise, que é a protagonista, porque a minha sensação assistindo o filme também é de que é muito afetivo, assim, quando a câmera, quando as cenas são dentro daquela casinha, é um espaço muito afetivo, que é o lugar onde une, né, tem as cenas mais de afeto mesmo entre as 3 gerações de mulheres ali, né, então, realmente, acho que tu acertou, porque a cena da fotografia, tudo tá andando muito junto. E essa visão, né, Cléo, que tu tem, que você está falando e a gente acompanha como se fosse uma coisa óbvia, mas pensar como driblar o espaço material que tu tem, como trazer essa imagem que está na tua cabeça, né? Esse desafio da imaginação para o real, ele é super de produção, né? De quem entende de orçamento, de como resolver, então uma mistura de criatividade com uma coisa muito prática que você tem, né? Como é que é isso em ti, assim? Ah, é. É um desafio criativo, né. Que a nossa equipe era muito enxuta, assim, pequena também, a gente trabalha com orçamento apertado, como sempre é, e a gente tem que achar soluções, né. E aí vem bem disso, essas soluções criativas e que a gente acaba encontrando espaços geniais, assim, né. E ver como a gente consegue, sem romantizar também de novo, mas fazer muito bem com o que a gente tem ali, né. E isso ensina muito, assim, acho que para mim que Uhum. estou no começo, aprender nesse né, dentro dessas dificuldades, tanto orçamentárias quanto, de estrutura menor, como aprender a surfar num mar grande, assim, sabe, não numa Fernando, numa tsunami. Então, depois disso, outras coisas se tornam mais fáceis, assim, eu acho, né, se pegando uma coisa com mais estrutura, com mais acaba, acredito que se tornando mais fácil, assim, né. E uma coisa muito interessante foi, depois que a gente fez a pré-estreia do Livros, eu fui na Barra, assim, andei por lá de novo. Eu sou da Barra, mas eu não moro lá há muito tempo, né, então e eu mudei, assim, bastante, então poucas pessoas às vezes me reconhecem. Mas tem a Dona Maria, que ela foi na pré-estreia também, que é uma senhora lá da Barra, com seus 80 e poucos anos, e eu encontrei ela na rua, e ela agradeceu, assim, pelo filme, e eu fiquei muito emocionada, porque ela disse que, ela nunca tinha visto a Barra daquele jeito. E ela precisou parar e olhar numa tela grande para conseguir perceber a beleza da Barra e que ela precisava que todo barrense, que todo mundo visse o filme para conseguir enxergar a beleza no que está ali do nosso lado e às vezes a gente não vê, né. E aí eu acho que isso, assim, é maior do que qualquer prêmio, assim, que a gente possa ganhar, né. Tipo, a senhora que viveu a vida inteira lá, parar e falar que viu a Barra de um jeito que nunca tinha visto, então, até comentei com a Márcia, conseguimos, né, mostrar de uma forma bela o que está ali para quem estava ali do lado também. Enfim, eu fiquei muito emocionada, assim, com esse encontro e isso mostra também, né, o poder do cinema, o poder da imagem, né, o poder do do criar, assim mesmo, né. A Rosana Paulino, que é uma artista multimídia brasileira, ela
ela falou uma vez que imagem cura imagem. E aí eu sempre levo isso, assim, nos processos, assim, do fazer direção de arte. Enquanto a imagem, ela é potente e forte, assim, é uma arma, né, na nossa mão. Ela fala, Rosana Paulino fala também, inclusive, que o brasileiro, ele é muito ingênuo com a potência da imagem. Às vezes a gente não tem noção do quanto a imagem pode gerar, né? E eu acho que esse encontro, isso que a Dona Maria me falou, tem muito sobre isso também, né? Essa imagem que ela teve acesso, essa imagem curada da Barra, talvez, né? Mas, enfim, eu acho que essa frase é uma frase muito potente e que guia, assim, né? O modo de fazer, de pensar a imagem, pensar que a imagem, a nossa construção de imagem nunca é neutra, né? E eu acho que a direção de arte é uma ferramenta muito potente para traduzir isso, para fazer isso, né? Como Essa localizar, né? No mundo também, né? Essa pessoa que se vê é ela, a própria história, a história do bairro dela, então vê o cenário onde ela vive, faz com que ela se veja também, né? Fundamental, assim, para mim, que também mora aqui há 20 anos, teve um cargo não tão próximo de ter essa relação com o bairro, mas já com a cidade, né? Muito, muito forte o que vocês fizeram, assim. Já tínhamos comentado isso com a Márcia, mas o trabalho da arte nesse filme realmente conta a história. Se a gente não ouvisse nada e só visse as imagens, a gente teria, né, um filme. E pensando nisso, Cléo, queria que você comentasse, se você quiser, um pouquinho sobre justamente essa assinatura que tu tens no teu trabalho de direção no ABC, né, que foi o teu curta de 2023. Tem uma assinatura muito forte de direção de arte, é claro, né, o teu olhar, acho que está ali. Como que é para ti, assim, poder trazer isso como uma coisa super forte, uma assinatura do teu trabalho de direção, quando você está dirigindo, né, trazer a arte junto, assim. quando eu escrevi ABC, que foi muito tempo antes, assim, de gravar, eu acho que uma das coisas que guiou, assim, a narrativa, a história, foi a direção de arte, assim, também, né? Eu não consegui escrever sem trazer apontamentos ali sobre as cores, sobre as texturas, enfim. E quem fez a direção de arte de ABC foi a Bia Silva, que é a diretora dos Quatro dos Passos, que é uma parceira de vida, assim, e aí foi nela que eu confiei em fazer a direção de arte do filme, e ela executou, assim, de forma incrível, assim, tudo que eu pensava, né? Uma coisa que guia a linha, assim, do filme são as cores, que é o vermelho, o azul e o amarelo, tá aí, né, um ponto grande da direção de arte. E cada capítulo tem uma cor e essa cor fala alguma coisa, né? E no fim eles se unem, assim. E, foi uma experiência muito doida, assim, dirigir o filme, assim, em si, né? Eu nunca imaginei também que estaria à frente, assim, dirigindo. É muita gente, assim, é muita coisa, é tanta coisa que até hoje eu não consegui digerir a nível de não conseguir mais escrever e pensar em dirigir de novo uma outra obra, assim, que é muita gente, né? Se lida com, mesmo sendo um curta, tu tá lidando com muita cabeça, né? Muitas pessoas diferentes, cada um pensa de um jeito e cada um tem uma ideia e uma narrativa diferente para contar aquela mesma narrativa, né? Então é um encontro muito muito grande, assim. Acho que por isso que talvez o cinema é essa coisa tão grande, né? Tão louca e que deixa a gente tão doida e apaixonada, assim, por fazer. É uma quase que uma sina, assim, que tu vai num nível
alto, é uma montanha russa, assim, tu tá sempre assim. E aí tem uma hora parece que não vai dar nada certo e no fim dá, e aí é que tá, daí já era. Se deu certo, muita gente fala que é a cachaça, né? Tu vai, aí dá certo e no fim, uau, deu certo. Então, aquele dia que eu estava falando também de todos os trabalhos, ele, nossa, a gente faz tanta coisa, às vezes não para falar, né? E acho que tô gostando muito das trocas aqui. O plano está sendo um espaço que o portal, né, abriu para a gente poder ouvir vocês, porque a gente vê vocês fazendo, fazendo, fazendo. E está sendo muito legal conversar com vocês, principalmente contigo hoje, que a gente já viu em tantos trabalhos, né? Inclusive apareceu ali o Adelante Professora, que estreou no Fã e ganhou o prêmio de melhor curta catarinense ali, né, pelo júri popular, direção da Ana Laura Boldo, né, direção de arte tua com a Jussi, que também é outra Uhum. que está trabalhando, outra profissional aqui de Santa Catarina, que está super fazendo vários trabalhos Isso. importantes também. Vocês estão andando num grupo maravilhoso, acho que tu sabe andar em trabalhos bem acompanhada, né, como eu sempre digo aqui, e quando vê dá tudo certo, porque são sempre equipes incríveis, assim. Cleo, infelizmente, nosso tempo aqui, menina, meia hora, acredito. Nossa, voa muito rápido. Tanta coisa que queria falar. Mas que bom, né, que tem, a gente quer muito que você volte. Hoje foi só uma pincelada para a gente conhecer o teu rostinho. Vamos acompanhar esses trabalhos todos circulando, porque tem muita coisa estreando, né? Muita, Parabéns, muita. super fértil, assim, que você falou, tô começando, eu entendo que para ti tem um sentido, mas pra gente que veio de fora, você não tá nada começando, né? Tá aqui, meu Deus, carreira aí voando, e pelo teu trabalho, tô bem feliz, assim, muita admiração mesmo, são muitos trabalhos, e estão incríveis. Massa, muito obrigada, Marina. Muito obrigada mesmo pelo espaço e pelo espaço todo do Plano Detalhe que tá tendo mesmo, né? Isso que tu falou, a gente faz muita coisa e não para falar e, as, e não para nem para ver, né? Tipo, eu fui pegando as imagens que tinha e falei, caramba, quanta coisa, mas a gente não para se olhar, né? Então é um espaço muito importante de registro dessa memória mesmo, né, que vai ficar. É um trabalho muito, muito importante que vocês estão fazendo, assim. Obrigada, inclusive. Obrigada por você, significa muito você passar por aqui, é uma honra mesmo, e que a gente se Ai, caiu? Acho que caiu. voltei. Caiu e voltou. Uma gente. Tava dizendo que a gente se encontrar pessoalmente e gravar, né, Cléo? Um episódio pessoalmente, assim, ao vivo, podendo revisar a quantidade de imagens maravilhosas que você tem. Vai ser muito massa. Massa, massa. Bom. Obrigadão, vamos acompanhar o trabalho da Cléo. A gente deixou o arroba dela aqui, todos os trabalhos, para a gente poder acompanhar no teu perfil, né, Cléo? Você está sempre compartilhando. E também seguir o Plano Detalhe, que a gente vai divulgar a agenda de estreias ou livros, né? Daqui a pouco, dia 11, a gente relembra, então sempre vai passar por aqui. Até Isso, o então, né? Pessoal, esse, eu espero. Sim, muito obrigada, gente. Obrigada pelo espaço, obrigada, Marina, pela condução muito boa. Fiquei um pouquinho nervosa em alguns momentos, mas conduziu maravilhosamente ali. E dia 11/12, estreia livros restantes nos cinemas. Vamos, bora assistir nessa primeira semana, que é muito importante. E vamos lá. Obrigada, gente. Boa noite, até a próxima. Que coisa boa poder falar sobre direção de arte hoje aqui mais uma vez, né? E poder receber quem está fazendo cinema independente aqui em Santa Catarina. Semana que vem a gente volta com mais um episódio bem especial e acompanha por aqui. Até mais.